Era para ele estar em tela cheia, não? Vai no Meet para ver como é que ele está mostrando. Vai o F11 aí. F11. Deixa em apresentação e vai no Meet. Vai no Meet para ver como é que ele está. Daí. Ele está mostrando em tela cheia. Não, mas aqui tá ruim, né? Ele nunca tá no... Então, aí tu pode apertar F11. Aí... Ah, tá. Ok. Então vamos começar mais um encontro, né, de seminários. Hoje a gente tem 2 apresentações, de costume. A primeira vai ser do Arthur Pascoaloto, que é do laboratório CIMI, de interações fortes sobre ambientes sistemas. Então, por Arthur. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Arthur Pascoaloto e hoje eu vou falar sobre como nós estamos explorando, como nós vamos explorar o diagrama de fases da QCD utilizando informações. Segue, passa. Não está passando. Bom, a minha apresentação está dividida em o que é a cromodinâmica quântica e por que estudar o diagrama de fases da cromodinâmica quântica e o que as populações nos dizem. Primeiramente, pode passar mais um, por favor. Definições iniciais. Aqui nós vamos trabalhar com todas as constantes importantes igual, porque são apenas constantes e nós estamos interessados na estrutura algébrica e analítica das expressões. E depois, na hora de obter os resultados, é só fazer uma análise dimensional e a gente consegue recuperar as dimensões do nosso sistema. Então, isso é um disclaimer para dizer que o que a gente vai fazer aqui é primeiramente teórico para depois chegar na natureza, e não o contrário. Então, agora, começando com a teoria da cromodinâmica quântica, essa é a densidade lagrangiana da cromodinâmica quântica, onde psi-i e psi-i são os campos dos quarks, G-A-mini são os campos dos gluons, são os campos de gauge dos gluons, e esse D caligráfico é a derivada covariante de gauge. Mi são as massas de corrente dos quarks, que são as massas que eles adquirem através do mecanismo de Higgs. E a derivada covariante tem dentro dela os geradores da álgebra SU3, os campos de gauge para os gluons. O G é o tensor de força dos campos de gauge, enquanto que A e I são os campos dos gluons mesmo. E essa lagrangiana ela foi obtida depois de muito tempo, de muitos experimentos e de muito observar o que a natureza faz. E nós conseguimos encontrar essa forma fechada, bonitinha, porém nós ainda não conseguimos utilizar totalmente essa expressão em sua glória para obter os resultados analíticos que nós gostaríamos de obter nas situações que são relevantes para a fenomenologia da natureza. Nós sabemos que essa é a lagrangiana que rege as interações fortes. E por interações fortes, eu digo as interações que ocorrem entre partículas que carregam a carga de cor. Por favor, mais um slide. A carga de cor é a carga que os quarks e os gluons carregam. Os gluons são os bósons de gauge dessa teoria. E, como no eletromagnetismo, o fóton é um bóson de gauge, existe uma diferença fundamental entre os gluons e os fótons. Os fótons não carregam a carga eletromagnética, a qual eles estão associados, enquanto que os gluons carregam. Isso faz com que essa teoria seja muito mais complicada de se resolver. Porém, em algumas situações, nós conseguimos utilizar os mesmos métodos que são amplamente empregados na cromodinâmica, na eletrodinâmica quântica, na cromodinâmica quântica, que seriam os métodos perturbativos. Esses métodos perturbativos são muito eficientes quando o valor da constante de acoplamento, que no caso da QCD, pode voltar mais um, seria esse G aqui. Na QED,
esse G está substituído pela carga do elétron, que em comparação com a escala de energia da fenomenologia das interações eletromagnéticas que nós conhecemos, é muito pequena e permite que a gente realize expansões a partir desse valor. Pode passar mais um? Mais um. Porém, na QCD, esse valor é muito grande, exceto em situações onde as energias são muito altas, que são as energias que nós conseguimos acessar através das colisões de íons pesados. Nós sabemos que a carga de Bohr existe por causa do que a gente mede em experimentos e também por vários outros motivos históricos de detecção de partículas e de geração de multiplicidade de partículas. E, por exemplo, em uma colisão frontal de prótons, nós podemos ir aumentando gradativamente a energia da colisão entre os prótons e a energias muito baixas, os prótons vão se colidir e vão apenas repelir um ao outro. Porém, em um certo momento, quando a energia começa a exceder em torno de 140 MeV, nós começamos a detectar partículas novas. Essas partículas são os pions. Então, nós colidimos prótons com prótons e tudo que nós obtemos são prótons. A partir de um certo momento, quando você aumenta essa energia de colisão, você começa a obter outras partículas que não são prótons. E isso ocorre devido à interação forte. Como antes eu mostrei, para voltar mais um pouquinho, a carga de Bohr ela não é diretamente observada na natureza. A carga de Bohr ela está confinada dentro de estados ligados ou ressonâncias que são os átomos. Os estados ligados são as partículas estáveis, ou relativamente estáveis. Por exemplo, o pion ele decai, mas ele decai via interação fraca, não via interação forte. Então nós chamamos ele de uma partícula ligada, no contexto da interação forte. O próton e o nêutron também são partículas estáveis no contexto da interação forte, embora o nêutron também decaia via mecanismos de força fraca em um próton, a partir de um certo tempo. Mas os estados ligados são singletos de cor, ou seja, nós precisamos ter 3 cores das cores que existem, ou uma cor e uma anticor dentro da mesma partícula. E todos os outros estados que possuem alguma cor que não sejam as cores que se cancelam, não podem existir, não são detectados na natureza. E então não tem como a gente medir uma cor com quarto, sei que não é cor literal, né? Mas medir a propriedade que a gente chama de cor. De carga, cor não. A gente só tem o modelo que corresponde às configurações específicas. Isso. Nós sabemos que existe por causa que eles existem ou em cor e anticor ou em 3 cores. Ou em mais cores, só que aí são estados muito instáveis, mas de qualquer forma, mesmo esses estados instáveis, eles ainda possuem cor total. Mas não tem como a gente isolar um e Não dá. Não tem como. Pode voltar mais um. A QCD possui muitas características. Dentre essas características, eu vou elencar essas 4, onde eu já falei sobre os estados ligados e ressonâncias, mas antes também existem o confinamento de cor, que eu também já comentei. Temos a liberdade assimptótica, que ocorre quando a gente tenta isolar uma única cor e a gente precisa dar tanta energia para o sistema que a gente obtém o QGP, o plasma de quarks e gluons, que teoricamente você teria quarks isolados, só que eles estão isolados no meio de todos os outros. Então não é exatamente isolado. Eles não interagem tão fortemente uns com os outros, mas eles precisam estar num plasma, ou seja, eles precisam estar... É aquela marca social club. Exatamente, é um clube social associado. E dentre essas características também temos a quebra dinâmica da simetria quiral. A quebra dinâmica da simetria quiral, ela também explica por que nós temos 3/4 de 5 MeV dentro de um próton e o próton possui 938 MeV de massa. Então, a maior parte da massa do próton e do pion também surge por causa desse mecanismo da quebra dinâmica da simetria quiral, que é uma simetria que ela não existe, é uma simetria aproximada que ela não existe a nível do lagrangiano, que ela existe a nível do lagrangiano, não, ela também não existe a nível do lagrangiano, mas ela é uma simetria aproximada que ela é dinamicamente quebrada, mais ainda,
e ela tem como consequência a geração de massa dinâmica através da interação desse sistema. Poderia passar mais um. O diagrama de fases da QCD, então, é o que a gente obtém quando a gente tenta estudar ou investigar quais são as propriedades da matéria composta por quarks e gluons em diferentes condições de temperatura e densidade. Esse diagrama que eu mostrei, que eu estou mostrando aqui, ele é um sketch, ele é um rascunho. Nós não conhecemos esse diagrama por completo. Porque nós conhecemos esse diagrama, na verdade, seria um pequeno triângulo que vem aqui da origem, ele sobe, ele não chega aqui nesse ponto crítico, que vai ser um ponto central desse toque, e ele encosta de novo na temperatura. Por quê? Porque nessa faixa de potencial químico bariônico baixo, próximo de zero, a temperatura zero, e ele vai subindo como se fosse um cone em volta da temperatura, é a região onde esse diagrama de fases é acessível via lattice QCD. A lattice QCD ela é um método computacional de QCD na rede, onde você tem uma rede espaço-temporal discretizada e você resolve a teoria do campo de calibre nessa rede discretizada com quarks nos vértices e gluons nas arestas. Infelizmente, ou felizmente, esse método falha quando a gente tenta investigar outras regiões com densidade ou potencial químico bariônico mais alto. Então, são investigadas essas diferentes fases da matéria da QCD em diferentes situações e nós conseguimos resultados analíticos exatos para esse diagrama de fases a densidades estupidamente altas e temperaturas muito altas ou infinitas, e existem evidências muito fortes da existência de fases supercondutoras, de fases onde existe coexistência de quarks e hadrons. Também existem evidências para a existência do ponto crítico e de uma transição de fase de primeira ordem próxima a um crossover, e esse crossover já é bem estabelecido. Então, a temperatura finita e potencial químico zero, nós temos um crossover, onde a fase hadrônica torna-se um plasma de quarks e gluons suavemente, muito parecido com o ponto crítico de qualquer substância, por exemplo, CO2, que a gente consegue ver experimentalmente como muito simples, né? Apenas gelo seco e pressão. Porém, isso então motiva o nosso desconhecimento sobre a estrutura da termodinâmica da QCD a essas densidades finitas e não tão grandes quanto a nossa... Elas são maiores do que a nossa fenomenologia consegue acessar, mas elas ainda são muito menores do que as nossas teorias por métodos perturbativos conseguem alcançar. Então, é como se a gente estivesse buscando o que acontece no meio. A gente sabe que nessa região aqui, nós temos hadrons, ou seja, núcleons que se formam em prótons e nêutrons que se juntam e fazem núcleos atômicos, e a densidades razoavelmente pequenas. Também existe a pasta phase, que seria um líquido feito de prótons e nêutrons, que existe na casca das estrelas de nêutrons, ou em seu interior também. Porém, a exata configuração do interior de uma estrela de nêutrons está nessa região aqui, que nós também não conhecemos com muita certeza. Nós sabemos que esses objetos existem, eles são observados, eles são densos, eles são massivos. Porém, o seu exato raio, e a massa é fácil de descobrir, qual é o raio. A sua massa, o seu raio é difícil de encontrar exatamente, porque a gente não tem certeza de qual é a configuração, a disposição dos quarks e dos gluons no seu interior. Então, existe muito mistério fundamental sobre essa teoria que explica os núcleos atômicos e que nós precisamos investigar. E a maneira como nós vamos fazer isso vai ser através de flutuações, investigando as flutuações. Por favor. Nós vamos investigar as flutuações dos observáveis, tanto por colisões de íons pesados, dos experimentos LHC, ALICE, Beam Energy Scan, entre outros, em diferentes eixos, não apenas a temperatura e o potencial químico bariônico, como eu falei, mas também campo magnético, potencial químico estranho. Existe
quark Stern, potencial químico do spin, também pode ser o potencial químico Chiral ou o potencial químico de carga elétrica. Também existem outros potenciais químicos que dizem respeito a outras quantidades que nós podemos explorar. Mas como é que a gente consegue acessar esses valores experimentalmente? Bom, primeiro eu preciso ajudar a construir uma imagem mental do que são esses experimentos. Então aqui eu escolhi eu rabisquei aqui um desenho para tentar explicar isso, onde eu estou representando esse feixe de partículas de ouro, núcleos atômicos de ouro, em colisões. E essas colisões, elas podem acontecer em diferentes centralidades, e a centralidade ela está sob o controle experimental, então investigando a multiplicidade de partículas que nós obtemos quando a gente consegue colidir um núcleo de ouro com outro, nós conseguimos entender, ou pelo menos através de modelos como Monte Carlo, Glauber, dizer ou inferir qual foi a centralidade dessa colisão. Porque quando um núcleo de ouro colide com outro núcleo de ouro, eles podem se colidir em cheio, com os seus centros alinhados ou desalinhados. E quando os seus centros estão completamente desalinhados e você não tem um overlap nenhum na colisão, nós chamamos isso de colisões ultraperiféricas. Quando elas começam a bater na quina uma da outra, digamos assim, elas são colisões periféricas, e quanto mais centrais as colisões, nós chamamos de centralidade. Então, em colisões com alta centralidade, nós conseguimos investigar a multiplicidade de partículas que são geradas nesses eventos, alterando também a energia da colisão. Esses são os parâmetros que permitem que a gente consiga explorar esse espaço. E através da multiplicidade, ou seja, das partículas geradas quando eu colido um núcleo de ouro com o outro, nós podemos estudar quais são as características de temperatura e de densidade da fireball, ou da bola de fogo, que é gerada quando esses eventos acontecem. Poderia passar mais um, por favor? Bom, isso aqui é apenas um exemplo de distribuições estatísticas comuns de se enxergar na física. E quando nós temos essas colisões de íons pesados, nós vamos ter a geração de diferentes partículas, como prótons, nêutrons, pions, hyperons, kaons, rhos e dentre várias outras que existem, que são estados ligados de quarks e gluons. Essas distribuições de partículas, elas ocorrem evento a evento, e nós conseguimos medir, por exemplo, a quantidade de prótons total, que seria a diferença do número de prótons por número de antiprótons, e cada evento vai gerar uma quantidade um pouquinho diferente de prótons, menos antiprótons, cada vez. Porque a multiplicidade de partículas vai dividir o número bariônico entre todos os possíveis bárions que são gerados. Isso permite que a gente faça estatística com esses dados. E essa estatística com esses dados pode ser obtida através de milhares de eventos, ou milhões de eventos. E nós conseguimos encontrar distribuições. E essas distribuições vão nos ajudar a modelar e entender quais são as características do plasma de quarks e gluons a diferentes temperaturas e densidades. Vou passar mais um. Bom, dentre as diferentes distribuições estatísticas que existem, está, por exemplo, a distribuição de estrelas de nêutrons ou de pulsares que existem no universo, ou que a gente detectou por enquanto. Então, por exemplo, essa aqui é uma lista de várias estrelas de nêutrons ou pulsares que nós encontramos organizadas organizadas de forma crescente com relação à sua massa ou à sua massa média. E a gente pode ver que essa distribuição não é exatamente uma gaussiana. Ela é uma distribuição enviesada, ou talvez assimétrica, em que a maior parte das estrelas está concentrada nessa região de baixa massa, e nós temos algumas com massas mais altas. Isso é um exemplo de uma distribuição não gaussiana, por exemplo. Poderia passar muito? No trabalho anterior, um dos autores se chama Paulo Freire, curiosamente.
Eu achei engraçado, eu decidi mostrar também a distribuição de artigos desse pesquisador, Paulo Freire, como função do tempo. Nós temos também uma distribuição que é aproximadamente gaussiana, mas a gente pode ver que ela também é um pouco assimétrica. Vou passar mais. Então, uma distribuição gaussiana, ela, por definição, ela tem uma definição, ela é simétrica. E, portanto, existem essas quantidades que são chamadas de cumulantes de distribuições estatísticas, que nos ajudam a quantificar essas distribuições que são mais que gaussianas. Elas possuem características além das distribuições gaussianas. E essas são as tais flutuações que nós vamos medir. As flutuações estatísticas das distribuições de quantidade de partículas, evento a evento, em colisões de íons pesados, podem nos ajudar a entender como é que a gente vai entender as propriedades termodinâmicas da QCD em diferentes situações de temperatura e densidade. Por exemplo, isso aqui resume o que eu acabei de falar. Então, nós temos uma distribuição não gaussiana, poderia passar. Como é que isso é modelado? Bom, diferentes energias de colisão estão relacionadas a diferentes multiplicidades de partículas e a diferentes energias que são diferentes distribuições de energia dessas partículas que são geradas nesses eventos. Através da modelagem de o que os detectores conseguem captar após cada um desses eventos, nós podemos modelar evoluções dessa bola de plasma de quarks e gluons que se expande após cada uma dessas colisões, e cada uma desses eventos em diferentes energias vão ser modelados em diferentes linhas, que são essas linhas aqui. A gente pode ver que quanto menor a energia de colisão, mais próxima a evolução dessa fireball chega no ponto crítico. E o ponto crítico é uma das quantidades, é um fenômeno que pode ser encontrado em diversos sistemas. A existência do ponto crítico é um fenômeno que pode ser encontrado em diferentes sistemas termodinâmicos. E a existência desse ponto crítico na cromodinâmica quântica ainda é investigada. Poderia passar mais um. Esse ponto crítico pode ser encontrado estudando diferentes correlações que são proporcionais à densidade, à variação da densidade, ou a derivada segunda, a derivada da variação da densidade com relação ao potencial químico em diferentes valores fixos de potenciais químicos. E essas curvas vão nos dizer se o ponto crítico está ou não está em uma determinada região. Isso tudo foi. Essa terceira de cima é um análogo para a ambiguidade, porque ele vai dizer e campo. É um análogo, é bem parecido. É a mesma coisa, devido à classe de universalidade dos sistemas formato estatísticos. Isso é derivado da magnetização, o campo e a função outra, né? Inclusive, a gente pode. Esse é o ponto crítico. Se a gente pegar esse gráfico e virar ele assim, sim, a temperatura está aqui, ó. Aqui seria magnetização para baixo, aqui seria magnetização para cima. Sim. É classe de universalidade. Vocês tem enfeitamento calórico em cima de vocês, ou usar isso? Porque o programa de Grenais é indicador disso, né? No grupo lá eles estão focados nisso aí, né? Então, o programa de Grenais é a forma como você consegue medir. Bom, nesse caso eu não sei como a gente... Uma aplicação de rejeição magnética, né? Que é aquela questão ambiental. Sim, mas isso aqui não tem campo magnético. Não. Isso aqui é só a densidade. Então, você tem a formação de uma fireball, digamos que ela está aqui, ela é formada nesse momento. Ela vai evoluir de acordo com a expansão de um gás líquido. Então, ela vai cruzar ou por aqui, né? Então, a assinatura da distribuição dos momentos e de possíveis contagens de partículas devem mudar. Se você vai ter um plasma que ele evolui passando por cima ou por baixo, pelo crossover ou pela transição de fase de primeira ordem. Bem, mas para que a gente consiga modelar isso, nós precisamos acessar esses cumulantes. Esses cumulantes
são obtidos através das derivadas da função de partição. Porque com a função de partição nós conseguimos calcular os valores esperados, ou médios, de quantidades termodinâmicas de diferentes sistemas. Porém, e assim que a gente pode fazer, né? E os diferentes cumulantes, os Qn, são derivadas ou proporcionais às derivadas da pressão com relação ao potencial químico associado à carga conservada específica que está medindo. No caso da diferença de prótons e antiprótons, seria proporcional ao número bariônico. Poderia passar mais um. Então, através das derivadas da pressão, que a gente pode acessar, se a gente tem acesso à função de partição, nós podemos reescrever a pressão do sistema através dessas susceptibilidades, que são proporcionais às derivadas da pressão, que são relacionadas com os momentos estatísticos de mais alta ordem dessas quantidades. Então, vou passar mais um. Porém, nós não temos acesso à função de partição exata, pelo menos não nessa região, onde os métodos perturbativos não funcionam, não são confiáveis. Nós temos alguns métodos que podem ser utilizados. Bom, teoria de perturbação não funciona nessa situação. Simulação teoria de calibre em rede, lattice QCD, funciona, mas não onde ele quer. Dyson-Springer funciona, mas é muito complicado. Então, o que nos resta é fazer modelos efetivos de teoria quantificamos, que é o nosso trabalho, que é o que eu vou me dedicar no resto do meu doutorado, e que eu já venho fazendo também. Vou passar mais um. Bom, mas, dito tudo isso, esse não é o fim para aquecer a rede. Esse rede, como eu mostrei antes, ele não funciona além do eixo de temperatura e potencial químico zero. Porém, nós podemos utilizar isso. Nós conseguimos calcular, utilizar lattice QCD ou QCD na rede para calcular quantidades, valores esperados de quantidades termodinâmicas em potencial químico zero, o que inclui as derivadas. Por isso, nós, ao longo dos próximos 2 anos do meu doutorado, vamos calcular, vamos utilizar os modelos efetivos junto com os resultados do lattice QCD, que são as derivadas, para calibrar esses modelos e observar o que eles vão prever a partir desses resultados, que são exatos, porque QCD na rede possui resultados muito confiáveis. Então, nós conseguimos, a partir das derivadas em encontro, extrapolar, não apenas com o lattice QCD, mas aliando o lattice QCD com modelos efetivos, para que a gente consiga mapear esse diagrama de fases, não apenas no potencial químico, bariônico e temperatura, mas também ao longo dos outros eixos que eu comentei antes, como o campo magnético, potencial químico dos spin e entre outros. Muito obrigado a todos presentes e é isso. Perguntas, pessoal? Mas falou, simulação em rede de espaços discretos. Isso. Porém, não é exatamente a mesma coisa que, por exemplo, o grupo de matéria condensada que faz. Isso que eu queria saber. O grupo de matéria condensada trabalha com hamiltonianos Em rede. em rede. Porém, não são teorias de campo de gauge. Então, existe uma complicação um pouco a mais. São teorias que não precisam passar por renormalização, entre outras coisas. A teoria de lattice QCD ou teoria de campo de gauge, você precisa utilizar a renormalização, fazer o loop de Wilson, entre outras coisas que são características de teorias de campo de gauge. Mas nesse quesito de estar de uma rede discretizada, é similar. São mesmos, né? Simulação de Monte Carlo, Metrópolis Hastings, está fazendo amostragem estatística, porém um pouquinho mais complicado. Mais alguma Eu pergunta? acho que eu posso adicionar só um comentário no início da pergunta, porque a gente não consegue isolar e ter uma carga de cor isolada. Porque quando a gente pega por exemplo, no mesmo, ali que tem um plano de quarto, que tenta separar esses caras e tem um campo de leguma aqui no meio de cada das sim. essa energia para separar é tão grande
mais favorável ao vácuo criar outros partes. Sim. Então, tu nunca consegue isolar eles tecnicamente. Ver eles isolados. A energia para tu separar um é maior do que a energia para tu criar um par novo. Então, nunca teve uma medida de carga de alguns quartos de cor específico, tipo, obter para algum, porque ele não consegue isolar, né? Não tem. E eles são só coisas que existem ali. A gente sabe dizer que existem. Sim. A gente não consegue isolar. É isso. Aquela Lagrangiana que falou no começo, tudo iria em torno de resolver aquela Lagrangiana. Sim. Ou de encontrar, no caso do modelo executivos, que é o que a gente faz, encontrar outras lagrangianas que possuem assimetrias associadas à fenomenologia específica que a gente está querendo modelar. Então, por exemplo, a quebra dinâmica da simetria quiral tem a ver com a simetria quiral. Então, a gente utiliza o modelo de Nambu-Journal-Lázaro porque ele é o modelo de Nambu-Journal-Lázaro tem uma lagrangiana que é invariante com relação à simetria quiral. Mas, que quando a gente faz as contas, a gente vê que essa simetria que existe a nível do lagrangiano é quebrada quando a gente tem a dinâmica da interação junto. Então, a interação quebra essa simetria. Então, em diferentes fenomenologias, nós vamos buscar uma lagrangiana parecida, que tem as mesmas... Parecida significa que tem as mesmas simetrias do problema que a gente está querendo trabalhar. Pode explicar, assim, não vai ter simetria quiral. Sim, por exemplo, a simetria quiral está relacionada com a existência de soluções da equação de Dirac associadas com as soluções de Weyl. As soluções de Weyl separam férmions de mão direita e de mão esquerda, a helicidade, né? E quando tu tem a massa da partícula fermiônica igual a zero, tu tem duas soluções independentes. Quando a massa da partícula é maior que zero, tu vai ter férmions de mão direita se transformando em férmions de mão esquerda. Projeções de uma solução para outra. Então, você vai ter, antes você tinha duas soluções independentes. Com massa, você vai ter um mixing, né? Você vai ter soluções que vão uma se tornar a outra. Na Lagrangiana da QCD, a gente tem um termo de massa pequenininho, que é esse aqui. Mesmo se ele fosse zero, os quartos ainda têm massa efetiva, por causa da interação. Inclusive, a maior parte da massa do próton e de todas as partículas vem desse mecanismo, que, no fundo, quer dizer que nós temos partículas surgindo e desaparecendo no vácuo em torno do próton, que compõe o próton. A maior parte da massa do próton diz respeito aos quarks de Mar, que é uma nomenclatura que faz uma alusão à teoria do Mar de Dirac, né? Onde os estados de energia negativa da solução da equação de Dirac estariam preenchidos. Né? Então, os quarks de Mar seriam esses quarks que surgem dos pares elétron-buraco, no caso quark e antiquark, que existem no vácuo. Eu tinha duas perguntas. Uma delas era mais ou menos isso, como é que surge na dinâmica o mecanismo de produção de massa. Como é que infere que aquilo lá é o mecanismo que produz massa? É uma ótima pergunta para a qual a gente não sabe a resposta exata, mas no modelo do Nambu-Journal-Lázaro a gente consegue modelar isso, e na maneira como da forma que a gente modela, você vai ter diagramas onde você vai ter a partícula nula, né? E você vai ter essa partícula interagindo com o vácuo e consigo mesma, de forma que você consegue obter um propagador efetivo dessa partícula, e esse propagador efetivo vai incorporar um termo que na Lagrangiana de Dirac vai com a massa. Por exemplo, aqui, ó, que a gente tem psi barra menos m e psi. Se tu tem um termo parecido com esse, ou proporcional a ele, tu consegue isolar ele e colocar como se ele fosse um termo de massa. Como se fosse um termo de massa efetivo. Falando bem grosseiramente. Isso aí é calculável, porque, por exemplo, pega o modo Arquimedes, ele é responsável pela massa aos quartos, por exemplo. Essa aqui, ó. Essa massa É aproximadamente 5. A gente pega um próton e tem 3 partes lá dentro que vai se somar no torno de a massa da 15. Só que pegando de média, a massa do próton de 900. Sim. Da onde que vem essa massa? Não vem do modo dele. Não vem da dinâmica entre os partes juntos dentro
pronto, mudar esse conceito aí. Só que isso é mostrado como deve. Essa é outra pergunta, né? É, A maior parte vem desse mecanismo, né? E aí, como é que entra é justamente o Francisco está falando, como é que entra o campo de Higgs? Ele também produz a parte. Sim, produz a parte, essa massinha aqui. Essa massinha aqui É a massa inercial mesmo do quark isolado se ele existisse. isolado. Tá. E aí, quando eles estão interagindo, ele tem a quebra de simetria. mas isso é significativo. Sim. Porque a gente faz as contas sem essa massa também e dá praticamente o resultado. Sim. Mas e computacionalmente, tu resolve isso numericamente. Sim. Qual é a dificuldade computacional que tu tem? Qual é que tem que ser computador, a memória, qual é que é a capacidade computacional que tu precisa para resolver, digamos, um modelo respeitável? O modelo de dinâmica cronológica é um modelo muito simples. É? Então, nós não precisamos de muito do poder computacional. Nós precisamos resolver cálculo numérico, basicamente, e otimização de funções que são razoavelmente convexas. Bota ali 1, 2, 3 chutes, bem colocados. Então, tu faz isso no teu laptop. Eu faço isso no laptop. Porém, nós estamos avançando computacionalmente em recursos, tanto de Mas machine learning. a rede é essa, tem um certo tamanho de rede. Sim, mas a gente não faz sempre. Existem grupos de físicos computacionais extremamente competentes com acesso a tecnologias enormes que conseguem realizar esses cálculos que são muito computacionalmente intensivos que a gente não consegue fazer. Aí precisa super. Então, os códigos têm que ser perfeitos para poder rodar e achar todos esses. E eficientes. Eles vão ser. Senão é perda de dinheiro, né? Os caras deixam mesmo isso aí, porcaria. Se o Fortran. Aí, Fortran. Claro, o Fortran é muito eficiente. Robusto, assim. É isso, então. Agradecer novamente, então. Posso ter aí o pendrive? Tá, compartilhar aqui, eu acho que sim, né? Pega o slide full e copia para os negócios que você ganha. Copia aí. Aqui. Não, copia toda a pasta. Toda a pasta. Dá pra... Nunca mais largou mão dele. Não. Mas em tempo real, eu levo um mês fazendo isso aí, consegui fazer uma semana. Ontem de noite fui até o Mi, deu problema nas heranças lá. Aí eu fiz o jeito burro que eu consegui fazer um negócio de ter que fazer um slide de cada arquivo. E depois eu chamo esses arquivos, instanciando a pasta. Mas aí não deu, porque eu tinha um com movimento de câmera, não tinha. O movimento de câmera não funciona quando instancia. Como resolve, eu não sei. Eu acho que tem que ser um arquivo só, com tudo, e tu vai fazendo as cenas, cada vai fazendo várias Escrito. partes. Copiou? Ok. Tá, pode abrir isso aí, o full, isso aí. Aí o que aconteceu? Os que eu tinha movimento de câmera dá pra instanciar e os outros tem que copiar e colar, o jeito burro. Aí tem que estudar mais isso. Eu acho que tem que fazer tudo na parte. Não sei se tem como resolver. Vou ver. É que daí estourei meus créditos lá do uso da IA, da IA boa, eu tive que usar IA gratuita. Consegui estourar isso mesmo, cara. Eu achei que era ilimitado. Não, meu sim, é preto. É que tem umas frescurinhas aí. Pode deixar que eu vou passando aí. Agora compartilha a tela. Vou compartilhar a tela. Só dá um F. Mas eu tenho que compartilhar o... Vai. Adoro isso. Mas o negócio de desativar a reversão economiza muito, cara, muito mais rápido. Eu fui fazer um slide mais pesado, estourou lá, a memória RAM, aí eu... Porque daí ele faz o negócio, faz o reverso, mas tem reverso não funciona.
quando volta o slide ele dá aquela piscada, então é inútil. Tem que jogar fora o processo. Aí eu boto para não reverter. Foi. É isso mesmo. Dá um para frente aí. Ah, tá. Pode dar uma disciplina. Fica mais bonitinho o efeito. Pode deixar que eu vou passando porque eu enchi um monte de efeito, vai ser mais fácil de passar. Então vamos continuar para o segundo seminário de hoje, que é com o Matheus Rosa, não tem, tá sem título, né? Mas é sobre situação do Andal. Então, Matheus. Isso. Muito boa tarde, eu sou o Matheus Rosa, trabalho no laboratório de levantamento avançada, sou orientação do professor Matheus Schmidt. Eu queria apresentar um tema que, embora bastante antigo, né, da expansão de Landau, foi proposto no centro de Landau, desde a expansão de Landau pode ser vista como uma aproximação de campamento de um sítio, e quase 100 anos já fizeram a expansão de Landau para 2 parâmetros de ordem, né? O que é, de novo, primeiro, são as aproximações geométricas que eu fiz, e a expansão para um cluster, relacionado com um cluster, por exemplo, esse hexágono ainda não tinha expansão de Landau para um cluster, eu não encontrei na literatura. E as expressões que tinham para um único parâmetro de ordem, eu não estava satisfeito com isso e resolvi fazer. Então, para mostrar isso de uma forma didática, né, eu dividi a introdução, onde eu vou explicar brevemente o que nós trabalhamos no laboratório e o que eu faço na minha tese, como tudo isso está ligado com a necessidade de ter essa expansão de Landau. Depois a motivação, onde eu vou distanciar o problema que motivou a querer ter essa expansão para múltiplos parâmetros de ordem. Depois vamos fazer uma revisão, fazer uma análise da energia livre para um único parâmetro de ordem. Depois, então, uma expansão de Landau para um único parâmetro de ordem. Só para fazer tipo uma revisão. E a gente vai usar esses resultados de múltiplos parâmetros de ordem, uma vez que isso sempre é esperado. Quando você tem uma expansão em série, você vai usar os termos recorrentes. Depois, fazendo esse flow, quando você coloca 2 parâmetros de ordem, você vai gerar então uma superfície de energia livre. 3, você vai ter um volume. Acima disso, você não tem como representar geometricamente. Então, vamos fazer uma análise pouco cuidadosa da superfície de energia livre. E através do que a gente vê ali, a gente vai poder propor uma expansão de Landau para múltiplos parâmetros de ordem. Na verdade, eu vou fazer para 2. E a partir do resultado, a gente vai conseguir supor que seria para 3, para 4, para 5. Você não precisa fazer novamente a conta. Faz para 2 e o resultado vai ser o mesmo para todos. Vou aplicar para o caso do modelo que eu estou trabalhando, que foi o que me motivou a fazer isso, que é o modelo Dizem J1/JP, na rede quadrada, onde eu consegui obter os pontos críticos, que esse é um ponto mais importante, vários pontos com uma precisão de quadros, no caso, mas quanto você desejar, com um custo computacional muito baixo. Depois tem uma conclusão. No laboratório lá, a gente está basicamente interessado em estudar sistemas magnéticos e spins frustrados, né? Que pode ser escrito através dessa hamiltoniana, onde sigma e sigma j pode ser mais ou menos 1, representado pelos círculos vermelhos e azuis. E as interações de troca, que são as linhas que ligam os spins, pode ser pelo termo J e J, pode ser favorecendo o anti-alinhamento ou o alinhamento deles. Agora é o campo magnético. Então, quando a gente tem uma rede de magnética, a gente pode ter a presença de frustração. Nesse caso, ela é uma rede frustrada. Mas, sem funcionar interações segundo vizinhos antimagnéticas, é impossível satisfazer interações com vizinhos diagonais anti-alinhados. Então, mas essa questão da frustração não é apenas uma classificação, né? Porque ela vai ter efeitos, por exemplo, no efeito magnético-calórico e nos pontos críticos. Para a gente entender a frustração de forma bastante prática, a gente geralmente coloca em termos de uma rede triangular, ou um triângulo, né? Você, se tiver os spins A e C alinhados, e o B anti-alinhado, as interações antiferromagnéticas satisfeitas serão apenas as arestas verdes. Quando é vermelho, diz que ela é frustrada. Uma outra forma um pouco jocosa, né? O triângulo da estudantil, né? Você tem 3 opções: dormir, estudar ou dever social. Você só pode escolher 2 delas. Ter 3 não tem como. Então, como eu tinha dito, você vai ter, por exemplo, melhorias no efeito magnético calórico, com frustração, e também pode ter mudanças, fornecimentos de transições de primeira ordem, com um maior nível de frustração. Então, no meu trabalho de minha tese, né, estou interessado em estudar o fenômeno Vandenberg de Kite, que basicamente nós podemos ter um sistema clássico com um ponto crítico.
denotadas pelo ciclo rosa, né? As frações de primeira ordem são as linhas tracejadas, as linhas contínuas são as linhas sólidas. Por exemplo, esse aqui é o diagrama com o modelo de Ising de J2. E então, uma vez que flutuações quânticas favorecem transições de primeira ordem, a gente então vai ter um deslocamento de ponto crítico, no caso quântico, para valores menores. Então, a gente pode pegar esses valores e rodar esse diagrama de JP por J2. Os círculos azuis são os pontos críticos quânticos, os vermelhos pontos críticos clássicos. A região esquerda dos círculos azuis são sempre transições de primeira ordem. A asa direita dos círculos azuis, sempre de segunda ordem. Nessa região, azul de QC, nós temos transições de primeira ordem clássicas, mas tornam-se de contínuas a partir de flutuações quânticas. Como a gente pode ver nesse diagrama de T por gama. A transição FPM, em gama igual a zero, temos o caso clássico, com flutuações quânticas intensas suficientes, nós temos a mudança da natureza de transição de fase, que é um fenômeno que é aceito. Esse trabalho, né, já rendeu 3 papers, né? O primeiro com o modelo de Ising com terceiros vizinhos, o segundo com uma rede quadrada bicamada, o caso clássico, e o último agora com o caso quântico. Está sendo bem aceito esse trabalho. E o trabalho atual que eu estou fazendo, que eu motivou, é esse caso da modelo de Ising na rede quadrada bicamada, onde tem interações de J1 na camada. O JX é uma interação tipo segundos vizinhos entre camadas, e JB é um primeiro vizinhos entre camadas. Ele tem uma função bastante intensa, temos 3 fases antimagnéticas, em cada uma delas uma das interações é frustrada, e, especialmente na região verde, nós temos a presença de ponto crítico, e, portanto, a região que a gente quer determinar. Posso perguntar? Pode? Qual é o parâmetro teórico desse? Vou chegar lá. Essa é a parte importante. Mas eu vou chegar nas contas. Então, para encontrar o ponto crítico, né, quando a gente trabalha com o campo médio, eu não falei isso, mas a gente trabalha com o campo médio, a gente tem que resolver uma solução consistente. Então, nesse diagrama aqui, essa figura, eu fiz um caso quântico, que é um caso que demora um pouco mais, então a gente tem que diagonalizar a matriz também. Então, eu computei as interações, e no eixo horizontal tem a temperatura normalizada pela temperatura crítica. Então, em 1 é a transição de fase. Se ele transição de fase, você pode ver que está deslocado no gráfico de primeira ordem, que é o B. No A, no B nós temos o ponto crítico, e no C nós temos a transição de segunda ordem. As linhas azuis é um método profissional. Você chuta, avalia o chute. No bolinha verde foi uma coisa que eu fiz, de um jeito um pouco grosseiro. Hoje eu entendo muito melhor. Mas na época eu tinha peguei o método de transposição, fiz algumas modificações. Muito complicado, muito complicado. E eu consegui ter uma melhoria. Transição de primeira ordem, uma melhoria pequena. Na transição, no ponto crítico a gente vê que ele falha, porque de qualquer forma demora mais um dia. Mas a transição de segunda ordem é muito eficiente, né? Levou bem pouco tempo. E a gente pode ver isso através do painel D, onde a linha verde, que seria a pós-posição, ela dá menos chutes, ela é mais ousada, né? Ela já sai quase no limite. Tem um método melhor que é o método de Newton, e eu vou discutir essa questão dos métodos de convergência mais pra frente. Então, a gente quer ver o ponto crítico, mas basicamente não importa eu escolher um método de acelerar, ele vai falhar no ponto crítico. Basicamente todo método de acelerar a convergência, que é baseado em derivadas, vai falhar no ponto crítico. Eu vou mostrar isso geometricamente. Então, uma alternativa é então, usar esquemas de energia livre, né? Você fixa uma temperatura, vai em organização, eu não tenho autoconsistência. Esse diagrama, que é o modelo de Ising de J2, temos a fase A e CF, novamente. Os painéis B e C, temos esquemas de transição de primeira ordem e de segunda ordem. A gente pode avaliar assim, né? De primeira ordem nós temos 3 mínimos, e em segunda ordem nós temos apenas 2 mínimos e a transição apenas 1, né? E no ponto crítico ele é mais flat, então a gente pode analisar dessa forma e determinar o ponto crítico. Uma outra forma, melhor ainda de fazer isso, porque é tedioso, você tem a temperatura e você fixa. Chuta não, e a precisão de 10 a menos 5, então é cansativo. Uma outra forma então é usar a expansão de Newton no painel D. Eta 2 igual a 0, nós temos a temperatura crítica. E eta 2 igual a 0, nós temos o ponto crítico. Quando eta 4 é maior que 0, a transição de segunda ordem, e quando é negativa, a transição de primeira. E não passamos pela autoconsistência aqui. Então isso roda em minutos. Você pode pegar um sistema bastante grande, roda em minutos. E enquanto você faz o jeito convencional, são dias.
o Arthur falou de meses, né? A gente fala dia, para nós lá um dia já é muita coisa, uma semana, né? Mas tem que ver que uma semana para nós é um ponto. Você acha que o ponto é crítico, levou uma semana, você olha, então é. Outro chute procura de novo. Então é uma semana para um ponto. Então a gente sabe que, lembra, aqui seria o cluster de um sítio, né? É uma situação muito grosseira, né? A temperatura crítica, quando diz que resolve praticamente, é igual a 4, enquanto o exato é 2,2. A gente pode melhorar isso adicionando mais clusters, ou seja, adicionando correlações, porque o campo médio despreza, descarta as correlações entre clusters, né, entre sítios. Bem, a gente melhora, então, no geral, a gente vai melhorar as nossas predições aumentando o cluster, né? E a gente pode ver isso também com uma redução desse número que eu estou chamando de número de coordenação intercluster, número de interações intercluster que a MSPIO faz. Você cai para 2, o menor que você pode ser é 1, mas os vértices sempre serão 2, a geometria da rede fica grande com isso. Se eu aumentar mais ainda os clusters, eu tenho o seguinte problema. Eu tenho existência, então, de magnetizações independentes. No painel A, está errado aqui, na verdade, parece que é o outro, mas é outra figura, né? Nós temos os vértices e as paredes que não têm a mesma magnetização, são duas subredes independentes. No painel B tem uma de centro, mas isso não importa, não entra no método. Essas penetrações não são de terceiros vizinhos, ele não vai entrar no campo médio. E no modelo nós temos 3 canos de ordem. Esse é o que vai checar se realmente a expansão que eu fiz para 2 vale para 3. Valeu! Então, esse é um problema que tínhamos no laboratório, né? A expansão é muito boa e o professor não dizendo. Clusters maiores é melhor, mas não tem expansão. Isso é uma coisa que me incomodava um pouco, porque não é possível que não tenha. Não é uma coisa difícil, cara. É 2 planos de ordem, tem que ter a solução disso, não é possível. Então, eu resolvi, desse eu me irritei e resolvi fazer. Primeiro, um pouco de preguiça, a gente sempre tem que ter, né? Fui procurar na literatura o que tinha, né? Procurei e vi muito desfeito do que tinha, né? Geralmente, quando vou analisar mínimos de uma superfície, de função de várias variáveis, vamos para a matriz resiliana. Eu não gostei daquilo, o negócio caiu no colo, e eu disse, não preciso disso aí, a gente pode fazer de uma forma mais fácil, e de preferência com matemática de primeiro ano da física. Isso deve ser o suficiente para obter isso. Não pode ser tão difícil, é o mínimo de uma superfície. Então, mesmo dizendo que não é tão difícil, eu levei um mês fazendo essas contas. Mas, vamos começar então analisando a energia livre. Vamos supor a hamiltoniana de um sistema magnético, H0 é o sistema de interação, nossa, tudo ficou pequenininho aqui. O H é o magnético e ele é o nosso operador de magnetização. Esse H0 pode ser, por exemplo, a hamiltoniana do modelo de Ising. Bastante simples. Ou poderia ser outro. E, como a gente, no geral, a gente não tem como ter a solução analítica, a gente tem que partir com a solução aproximada. Então, nós vamos utilizar Cousin Field. H0 temos interações entre o cluster. A gente investiga a interação de toda a rede de tensão do cluster. E a gente tem a parte do HMF. Depende das magnetizações, MI. Devido às simetrias, muitas magnetizações são equivalentes. Então, às vezes, a gente acaba calculando uma só ou duas, né? E depende das configurações spin. Essa hamiltoniana intercluster, ela pode ser escrita de uma forma geral para qualquer cluster a partir dessa expressão, onde nós temos J-int, que seria um acoplamento efetivo, ele vai ser do tipo unitário, é mais ou menos o termo de interação. Nesse caso, por exemplo, menos J1, que vai ser as interações que são as setas aqui. E ele vai ser único para cada fase e vai ser igual para todos os clusters. Pode escolher o cluster que quiser, vai ser sempre assim. O segundo termo, então, é o segundo de programação. Eu encurtei aqui, botei todas as interações. Nesse caso, de um cluster de coeficientes, é 2. Esse operador S, podemos chamar talvez de um operador parâmetro de ordem, porque a gente pode escrever ele já em cima do que seria um parâmetro de ordem, que é o S1, menos S2, mais o S3, menos o S4. Então, isso já está na cara do parâmetro de ordem. E o nosso MS é um número de seeds, muito simples. E esse nosso M vai ser o parâmetro de ordem. A gente pode escrever toda essa nossa expressão em termos de parâmetro de ordem. E aí ele vai entrar na questão. Ele vai ser escrito como o valor esperado desse operador S dividido pelo número de seeds. A expressão é muito simples, porque eu posso dividir, pegar essa rede, e posso dividir em sub-redes. E vai ser tudo em cima dessa expressão, a mesma. A gente então define a energia livre. Eu vou usar a conversão que letras minúsculas é o valor da densidade, né? E vamos usar o traço, isso facilita muito as contas, né? Vamos usar o traço. E a derivada primeira, nem precisa entrar na expansão total, porque isso é a análise normal da energia livre, né? A energia livre é uma função comum
Você olha, ela é bem comportada, então você começa a derivar ela. E uma forma melhor de escrever essas derivadas, que eu percebi que acho que eu cheguei muito a fazer isso, mas essa conversa é uma forma muito mais rica, é você deixar em termos da Hamiltoniana. Porque você não precisa definir a Hamiltoniana. Define algumas propriedades simples. Por exemplo, que a derivada primeira vai ter um termo proporcional a m. Um m quadrado é o cubo, é só um m. Então, algumas propriedades simples, você pode resolver todas as Hamiltonianas. E ver o que realmente está acontecendo e mapear o que acontece nas expansões. Então, esse é o seu valor esperado do Hamiltoniano, derivado do Hamiltoniano em relação ao parâmetro de ordem, e isso vai dar simplesmente essa expressão da direita aqui, onde vai simplesmente sumir aquele n lá e o fator 2, né? Muito simples. Então, a gente pode ler então a energia livre e a derivada de energia livre. Essa foi a parte que eu só fui fazer depois fui entender mais esses métodos, porque como é que eu tentava fazer o método da convergência? Eu olhava para, tentava obter o zero, o erro, o chute e o valor obtido do derivo. Mas essa não é a forma que você tem que tentar, porque como é que você calcula a derivada do erro? É muito complicado. Os painéis superiores são a diferença de energia livre da fase ordenada pela fase paramagnética. Okay? E os painéis inferiores têm a derivada obtida a partir dessa expressão. As linhas azuis abaixo de DC, linha preta acima de DC e vermelha acima de DC. Temos os três cenários: a transição de primeira ordem, o ponto crítico e a transição de segunda ordem. Olhando então para os painéis inferiores, que são os mais importantes, né? A gente pode ver que os mínimos são bem marcados aqui. Em zero vai ser o mínimo, né? Vai ser a nossa solução. Então, a primeira ordem é muito fácil. Aqui eu posso botar o método de Newton para resolver e vai ser muito fácil. Ele, de fato, funciona muito bem. O de segunda ordem, abaixo de cima de DC, também dá para usar. Mas percebe que começa a ficar complicado em cima de DC. E isso é pior ainda no ponto crítico, e isso mostra porque que no ponto crítico, todos os métodos, basicamente, que dependem de derivadas, falsa posição, método de Newton, vão falhar. Esse gráfico da preta é semelhante, tem a mesma estrutura da tangente hiperbólica. A tangente hiperbólica é uma função conhecida onde o método de Newton falha. Então, o método vai falhar aqui. Interessa para você colocar. Isso também levanta outro problema. Não tem que considerar convergência contra crítico. Esquece, vai cair sempre na autoconsistência convencional, isso vai levar dias e é ruim ainda. Então, precisamos desse processo de lá. Landscape também é ruim, eu tenho que ficar botando cada temperatura toda vez. Deixa eu colocar para frente. A gente vai propor, né, pegar essa expressão que eu peguei de um livro bastante interessante, que é bem focado em campo médio, um livro de mecânica estatística recente, de 2020, muito novo, e ele tem um capítulo especialmente dedicado para a expansão de Landau de 2 parâmetros de ordem, mas para um sítio, mas a forma como ele fez as contas também não me agradou muito. O tema de primeira ordem, a gente vai obter, então, a condição de mínimo, né, a solução do meu sistema. Já o termo de segunda ordem, o segundo termo da expansão, quando ele for igual a zero, é o F2, a gente obtém a temperatura crítica. E o F4 a gente vai obter a natureza da transição de fase. Muito bem, então eu preciso de todas as derivadas. Quem já fez derivadas de expansão, primeira ordem fácil, 2, 4, já tem muito tempo. Um amigo meu uma vez me disse que se você fizer uma conta muito laboriosa e no final se for zero, você não foi esperto o suficiente. Porque se é zero, tem alguma simetria aí. Então, nessa conta, uma das importantes de fazer com a Hamiltoniana, eu tentei, o objetivo é encontrar os termos zero o antes possível. Por exemplo, de quarta ordem, 90% é zero. Então, tu já elimina um monte de termo. As contas são fáceis, só que você vai passar mais de uma hora fazendo isso. E manter a concentração, não errar nenhum índice, mais de uma hora, um dia fazendo conta, é muito difícil. Errou o índice, volta e faz tudo de novo. Não adianta conferir, né? Além da importância de campo médio, por exemplo, o acumulante de Wien, que é utilizado em mecânica de soluções de Monte Carlo para determinar TC, que você clica na expressão 4, obtida a primeira vez pelo Wien em 91, ela é usada ela é obtida em termos da Hamiltoniana de Landau, ou seja, em cima da exposição de Landau. Então, vou mostrar depois que o resultado desse termo 4, o caso de Displacement Field, é o mesmo da exposição de Landau, do acumulante de Wien. Ou seja, isso é outra motivação. Eu não estou resolvendo, talvez, apenas o meu problema de campo médio, que é uma técnica muito ruim, como muitos dizem, né? Mas estarei também resolvendo o acumulante de Wien para mais de parâmetro de ordem. Também pesquisei isso, achei pouca coisa, achei artigos recentes das pessoas fazendo isso. E as pessoas eram um pouco estranhas também. Não era algo tão simples como objetivo. Talvez não funcione para Monte Carlo, mas para campo médio funcionou. Então, o termo de segunda ordem vai ser derivado, então,
da energia livre, e a ideia aqui é você não obter a expressão e ficar derivando. Volte sempre energia livre e derive de novo, porque você vai ter as simetrias. É muito simples ali, porque vai ser a derivada da média, então isso vai dar as flutuações, e mais aquele outro termo ali, adicional. Eu estou usando essas convenções, por simplicidade, assumindo M igual a M lambda, para de ordem, e o H igual a CMF. Porque essa questão, na verdade, é válida para qualquer sistema, né? Quando M é igual a zero, a gente vai ter a solução, então é essa que vamos usar para TTC. Percebe que tem um índice zero, significa que M foi feito igual a zero, ou seja, isso não tem transistência, é só botar para rodar e ele gosta do número. É só o tempo de armazenar e calcular esses termos. O termo de quarta ordem também pode ser escrito de forma muito simples, como você pode ver, caiu no mesmo termo, na mesma expressão, na mesma estrutura do cumulante de Wigner. Quando a gente fizer esse termo igual a zero, o termo à esquerda, os parênteses será eliminado, né? Então isso leva a um indício que bem, talvez seja proveitoso mesmo fazer isso, já que eu não encontrei expressões simples assim para campo médio, né? Então, retornando então, aquele gráfico que eu mostrei, né? A gente vai ter então mais, se a gente tiver um cluster muito grande, a gente tem mais de um parâmetro. Vamos considerar então uma hamiltoniana dividida em dois subsistemas. Se você ficar um pouco desconfortável com essa questão, essa divisão, né? O que significa essa subrede A e B? Pode pensar que você está olhando por uma fase antiferromagnética, onde você tem a subrede A e a subrede B. Subrede A todo mundo para cima, A, B todo mundo para baixo, e A só interage com B. Na mais geral, você pode pensar nisso. Né? Então, isso também levou a crer que tinha que obter isso. Você teria que conseguir obter a fase antiferromagnética usando duas redes independentes e magnetizações independentes, né? Prova por contradição. No final, você mostra que é igual. Então, esse gráfico eu só fiz depois. Eu fui tudo para álgebra e depois que eu fui para toda essa explicação, que demorou um pouco para conseguir fazer as interpretações, eu vou aproximar um pouco aqui elas, né? Esse primeiro é obtido da seguinte maneira. As linhas azuis e vermelhas, né, são obtidas com M1 ou M2 constante. E a temperatura abaixo de TC e é um sinal de tensão de primeira ordem. Bem, então, como eu disse, se tiver duas magnetizações, né, dois parâmetros, você gera uma superfície. Podemos ver que tem um vale preferencial, que favorece o anti-alinhamento deles, mas ainda não conseguimos ver o mínimo. Eu podia ter feito uma figura mais bonita, que é uma superfície, mas fazer de forma de malha vai fazer sentido depois. Dá para fazer esse plot bastante bonitinho, né? Mapa de calor, dá bastante trabalho fazer isso, acertar. E a gente consegue ver ali que, ao invés de ter apenas os vales, né? A gente tem agora cavidades. Então a natureza não muda, acho que de fato vai ter os mínimos ali. Perceba que os valores desses mínimos não são para a mesma magnetização, uma vez que elas não são, elas são independentes. Então o que acontece é que ela tem uma pequena rotação em torno do eixo zero. Né? Você pode ver que ela está formando um caminho em torno de uma diagonal. E se eles forem exatamente, se eles fossem totalmente relacionáveis, seria exatamente na diagonal. Como eles não são, tu roda eles. Mas isso aqui é ruim, por quê? Muito bonito, mas e se você tiver 3 parâmetros de ordem, 4? Esses parâmetros de ordem não são do modelo em si. Então, enfatizar que isso é uma artificialidade introduzida pela técnica. O modelo de Isler, que eu estou propondo, só tem um parâmetro de ordem. Mas existem modelos que têm mais de parâmetro de ordem. O modelo XY, que tem 2, o modelo de Heisenberg, que tem 3, ou outros modelos mais sofisticados. Então, se isso não é suficiente, a gente podia pegar e mudar. Faltou tempo para fazer isso. Eu queria animar essa parte, mas eu vou pedir um pouco de imaginação de vocês. Essa aqui foi complicada de fazer a interpretação, né? Porque foi um chute, basicamente, que eu fiz o painel do C. Bem, é ruim isso aí, como que eu poderia projetar? Eu pensei em coisas muito complicadas, de transformar num vetor, criar um plano, tomar o produto, a projeção, muito complicado. Mas isso daí é uma coisa mais simples. Peguei essa produtividade de dados que eu tinha para M1 e outro para M2 fixos, botei na tela e botei o eixo horizontal como M1 menos M2. Quem é M1 menos M2? Magnetização efetiva. Tá? Então, basicamente, você pega essa folha, você vai ter os mínimos aqui embaixo e aqueles máximos. Então, você pode... Como é que eu obtive isso aqui? Eu fui rodando, brincando, e achei uma posição onde ficava exatamente isso aqui. Se você pegar essas pontinhas aqui e unir, você vai ter essa diferença. E perceba que não é uma sobreposição completa. Isso não é um erro. Por quê? As magnetizações não são independentes. Portanto, como eu disse, ele torce um pouco em torno do eixo. Se elas fossem todas relacionáveis, essas linhas vão estar todas em cima.
né? Porque a linha do mínimo ela não anda exatamente a diagonal, ela roda. Então, quando você dobra essa folha, você tem um deslocamento. Aí não dá para ver o mínimo. Então, a gente aproxima um pouquinho mais essa função. E a interpretação seria, né, olhar e não parâmetro de ordem, os valores positivos. Então, é basicamente você pegar de novo essa folha e dobrar aqui de novo, mais uma vez. A linha verde é a solução paramagnética, sempre ela é a solução, então está aí ela, é o mínimo local, e temos o mínimo global ali. Não se dá global, local também, né? A linha vermelha para M1 fixo e a linha azul para M2 fixo. Percebe então que o mínimo está entre esses dois valores. Então, aqui é exatamente 0,55, que é exatamente o valor médio do parâmetro de ordem. Ótimo, então agora a gente tem uma suposição para fazer o parâmetro para fazer a expansão. Vai ser em torno de um parâmetro de ordem efetivo, que é o valor médio deles. Eu só fui descobrir isso aqui depois, quando eu fiz eu só chutei um valor. Então, essa expansão que eu botei esse parâmetro A, B e N, A e B são constantes por convenção analítica, porque eu não sabia que valores ETs teriam, isso foi feito antes de fazer classe. Então, depois a gente assume, vamos ver que conta que fecha, né? Vai chutando até acertar. O fator N é um fator de normalização. O parâmetro de ordem deve ser normalizado entre 0 e 1. E o MA mais MB. Dessa forma, a derivada primeira vai ser simplesmente aplicar a regra da cadeia. Não há mistério nenhum. Aplica a regra da cadeia e você vai ter as duas funções separadas. O valor médio ali, a condição de mínimo da subrede A e da subrede B e esse fator, que é o número de interações intercâmbio que é B, porque são diferentes, né? Os vértices têm 2 e a parede tem 1. Da condição de equilíbrio, a gente vai ter a solução que você encontra todos os livros de cálculo, ali faz esses caminhos, mesmo que se impõe, que a solução é essa. Então, a solução de mínimo para MA, elas são independentes, então você calcula o MA e o MB. Isso explica porque você conseguia fazer autoconsistência de um sistema com mais de parâmetro de ordem sem saber fazer ciclo de Landau, porque elas não acoplam, então você consegue resolver elas independentemente. Então, o segundo termo, a gente coloca dessa forma, porque a gente consegue ver também que haja você com um termo quadrado, acompanhando a ordem da derivação geral, o termo MA e M efetivo, você tem que pagar um preço para isso, sempre quadrado, e temos o termo cruzado. Ou seja, você já está chamando A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Quando você aplicar isso, fizer a solução, né, você vê que tem esses termos. E o que é mais importante? Você não precisa, de fato, fazer a derivada de energia livre. Temos de duas variáveis e nós MA. Você pega aquele resultado de uma variável só e coloca ali, é só substituir. Então a gente usa o resultado, todos os resultados que a gente usou, que a gente fez lá, a gente vai usar aqui. E vamos abusar disso. Eu fui ver isso também depois. Cada vez que eu meço suas contas, ela sai mais fácil ainda, né? A partir disso, a gente pode ter a estrutura crítica, que é fazer a derivada C igual a zero, e a expressão é simplesmente essa. Perceba então, nós tínhamos antes o valor médio do SA ao quadrado, que tem agora SA mais SB. Se eu tiver 3 parâmetros de ordem, o que vai acontecer? Pô, vai ter um SC ali, né? E é o que vai ter. De forma que você faz a conta, você consegue supor. Eu não provei ainda porque, 3 vai dar bastante conta, né? Deixa para alguém fazer. O termo de quarta ordem, eu mostrei em termos de energia livre, eu quero mostrar o seguinte. Essa é uma forma mais eficiente de mostrar, porque você coloca em termos da derivada segunda e da derivada quarta. Quando você deriva a energia livre em relação a um desses parâmetros, A ou B, você seleciona um dele, ele é uma delta. Então, não vai se comportar como uma energia livre de um único parâmetro de ordem. Assim, você reutiliza todos os valores de F4 e F2 no caso de um único parâmetro. Então, a conta fica muito simples. Eu não fiz assim tão simples, eu fiz todo o geral depois que eu fui ver essa simetria aí. Disso a gente tem, de novo, se a gente fizer o F4 igual a zero, a gente vai ter o cumulante de Wiener novamente. Percebe que está ali ele. SA mais o SB. Muito bonitinho assim, mas eu levei uma semana para conseguir fechar esse termo, porque ele não é óbvio. Veja, ele é o A mais B, só que esses caras eram valores médios, e isso é levado na quarta. Então você tem que tomar um grande cuidado, porque isso tem muito termo e não é óbvio que tu vai juntar todos eles e vai fechando o termo na quarta. Então se você tiver 3, 4, vai dar muito termo. Então você percebe. Pirâmide de Pascal também. Qual? A pirâmide de Pascal. Pirâmide de Pascal. 1, 2, 1, 2, mais 1. Ajuda a encontrar binômios. Sim. Então, e hoje que não vai funcionar bem esse operação. Não, tu abre assim. É que tem que abrir conta, né? Porque você não encontra na internet se ficar mostrando quanto que é
o A mais B quando são valores médios, né? Porque tu tem um valor médio na quarta, o valor médio disso, e aí tu tem os caras que dentro dele é um quadrado, fora dele é um quadrado. E isso não é óbvio. Tu olha, eu olhei, será que isso aqui tá errado? Porque não dava, eu juntava alguns e outros não juntava. Aí um lápis que eu tive foi me fazer a conta e aí fechou lindamente. Quando eu fiz todas essas contas, aí me faltava o último termo. Quem é A e B? Primeiro eu chutei alguns valores. Aí eu fiz do jeito, já que você não domina a parte analítica, você vai computacional. Mandei quando eu chutar de 1 a 100 e fui variando até achar alguma coisa. Ele não achou, mas coincidentemente eu vi que os valores que davam mais perto eram os valores que eram iguais a A e B. Então eu supus, eu lembrei que eu tinha feito isso, A e B é simplesmente 1. Então a soma fica mais simples ainda. E eu fiz a média, né? E se fosse a diferença? É só trocar o B. E vira a diferença aqui. Isso também tem a conversão se você for na leitura crítica. Ó, você tem B ao quadrado, isso não muda a expressão lá em cima. Isso é bastante bonito, né? Sim. Essas continhas são divertidas. Depois que o cara faz é muito fácil, né? Quando está fazendo ali, quem tem certeza do caminho. É impossível depois da trigama. Depois é óbvio, é a expressão do óbvio, né? Não poderia ser diferente, né? E essa é a parte legal, né? Porque eu pensei, vou fazer o de 2, né? E já deu esse trabalho todo, e o de 3. Mas quando eu vi para esse resultado e fui procurar explicar um pouco mais, vi que parece que isso é um operador linear, não sei, não provei ainda. Então, eu vou fazer para 3 para 4, vou seguir a mesma ideia, né? Só somar o mesmo termo ali. E eu fiz isso de forma um pouco rústica nesse modelo, porque o de 24 sítios eu tenho 3 parâmetros de ordem. E eu disse, estou com o tempo curto, eu não vou fazer essa conta para 3 parâmetros de ordem. Eu vou assumir que, de fato, é para fazer. Esse modelo, então, J1, J2, Jp, como eu expliquei anteriormente. O lambda é a fase. O J-int, então, é o único para cada fase, para qualquer cluster. Então, você simplesmente a diferença ou soma desses termos. Então, é muito simples. A gente pode fazer quantos clusters quiser. Que vai ser aqui 2, 4, 8, 12, 10 ele quebra um pouco essa analogia. 12, 18 e 24. Todos seguem iguais. Depois, então, definir esses operadores S. Como é que é o operador S? É muito simples, porque a fase, basicamente, ou o plano é anti-alinhado, ou o plano são todos desalinhados. Ou o plano inferior é alinhado, ou anti-alinhado. Rotula esses rótulos seguindo a paridade. Então fica fácil de definir. Você soma até a camada de cima e a camada de baixo faz um shift. Fica muito simples, então todos os operadores são iguais para todos os clusters. E você seleciona, e a questão dos subredes. Olha, basicamente, você tirou os vértices, A vira o vértice, E vira o vértice, o sinal dele não vai mudar, você só separou os termos. Fazendo isso, eu cortei aqui o resto da imagem, quando deu tempo de cortar, então eu só joguei ela para o ladinho. Temos aqui as coordenadas do ponto crítico, né? O valor de Jx e Jp é o ponto crítico, e o J1 o valor, tipo, o input, né? Então eu tenho os valores aqui para 2, 4, 8, 10. 10 ele quebra um pouco essa analogia aqui dos parâmetros, tá? E o 10 é um cluster problemático, porque ele é maior que o 8. Então ele deveria ser melhor, só que ele é pior. Eu não mostrei aqui porque ele é um caso especial. Vou conseguir explicar também isso. E 12, 18 e 24. O 24 é o mais na barriguinha aqui de fora. Pode perceber que nessa linha diagonal, o sistema é muito mais sensível ao tamanho do cluster, né? Porque tem um deslocamento muito maior. Os círculos verdes são pontos, né, conferidos via o método funcional, porque eu fiz todas essas contas, muito bonito. Será que funciona? Será que essa é de fato a natureza? Então eu testei todos os clusters, eu testei o de 2, eu testei muito mais, né? A vantagem também do fundamental é que dá para ver que a de 2 sítios seria uma reta. 2 sítios é uma porcaria. 2 sítios é um sítio em cima e um sítio embaixo. Então é uma porcaria, ele é uma reta. Pega a tendência, mas é uma porcaria. O 4 sítios a gente já tem a questão qualitativa. Então, mesmo o 4 sítios sendo muito, muito crua, a gente já pegou a tendência. E a gente sabe que não está perfeito. Então, os 4 sítios acabam sendo melhor. Todos os pontos foram conferidos e batem. E o gráfico pequeno também é a temperatura tricrítica. Esse gráfico é esse modelo, uma coisa interessante, né? Ele tem uma simetria em torno de J1 e Jx. O Jx é tipo um primeiros vizinhos, porque ele tem 4 interações também. Percebe? A temperatura crítica no J1 mínimo, que seria 0,25, é a mesma do que chega no outro. Então ele faz um U e cai exatamente na mesma temperatura. E as coordenadas simplesmente trocam. J1 por Jx troca. Então é um gráfico simétrico que também fica bom de você verificar suas contas, né? Então, o que nós podemos concluir disso? Tá?
Tem que botar mais um. Mesmo que você tenha a sua energia ali de 2, 3, 4, você não tem como representar isso geometricamente. Né? E o gráfico de mapa de calor, apesar de ser bonito, dá muito trabalho para você conseguir acertar ele. Então você não precisa disso. E isso é muito limitado. Você quer ver a transição de fase. Então você pode fazer uma projeção e olhar isso como tudo se passasse por cima de um único parâmetro de ordem, sem passar pela consistência. Se seu interesse é ver a natureza, coloque todas essas linhas, projete eles, coloque a parte inferior como uma decisão efetiva ou parâmetro de ordem efetivo, e tudo vai sair. Tem que ler, que estou chegando muito mal. Também vimos que onde os métodos de raízes falham. Eu procurei um pouco, né? A IAC que ajuda o cara em muitas ideias, né? Ela propôs diz que existem métodos que não usam uma aproximação, uma expansão de série, e poderiam funcionar, por exemplo, para obter a tangente hiperbólica, que é o problema da temperatura do crítico. Mas eu acho que eu não vou fazer isso porque a expansão de Landau já resolve um problema do ponto crítico. Se teu objetivo é obter o ponto crítico, você não precisa fazer outra consistência. Não importa o tamanho do cluster, qualquer cluster, daí está feita a solução. Tem os desafios agora, né? Colocar campo longitudinal e colocar campo magnético. Aí outra questão, se eu tiver um problema com isso, eu faço, porque vai dar muita conta, né? Também vimos que, apesar de eu fiz uma espécie de clickbait, que eu falei múltiplos, eu não apresentei 2, provei, 2 pontos para 2 eu fiz, verifiquei. Mas podemos ver que o resultado seria o mesmo para todos os parâmetros, não poderia talvez ser diferente, né? Se para 2 você fez uma soma, por que você adicionar mais no terceiro termo seria diferente? Por quê? Porque você pode pegar esse segundo termo e dividir por uma outra soma, né? O SB1 e o SB2. Então não tem por que ser diferente, não há motivo algum. Esse trabalho foi possível, graças ao financiamento da CAPES. Muito obrigado. Não sei quanto tempo eu levei, foi meio rápido, meio curto. Sim. Peraí que eu não estou conseguindo te ouvir, peraí que eu não vi desde o início. Talvez a profundidade não é a mesma, talvez que o programa é um pouco diferente. Porque como é que o nosso programa se utiliza a primeira derivada, a segunda derivada e a terceira derivada. E fala todas as zeros. Isso que acontece, cara. Só vai falar. Você pega esse Não é mais uma expansão do total. Você faz a derivada mesmo. É que a gente tem a expressão inteira da energia livre. Aí você tem energia livre total. Total fez com a nossa derivada. No caso, não precisa ser Vai ser eficiente. Se você consegue fazer, né? É muito melhor, porque veja, as expressões estão prontas. Você simplesmente roda e é pronto. Mas é que o método sempre medinho, vai fazer as funções. Bom, primeiro você vai levar a segunda, vou calcular a função, o que é melhor? Aí já começa a primeira derivada, você tem que pegar o primeiro ponto, o segundo ponto, tem que deslocamento, né? E aí vai a derivada central, qual a diferença, ou como é? Aí tem o erro associado. Mas a função é assim, não, é que não. Por isso que a gente não vai se limitar, e isso é muito. O campo médio é a técnica mais simples que tem. E a gente vai dar isso aí, é uma cluster. É mais simples. O que é energia ali? É uma função. O dono de você, por exemplo, tem uma coisa mais complicada, né? Você não tem tudo. Nossa, esse caso é clássico. A gente já tem detalhes aqui. Mas depois, que tem energia ali, é uma função comportada. Só que duas variáveis é uma função de duas variáveis. Você vai lá na matemática, dos funcionários, você aplica. Utilização linear, você deriva, usa a regra cadeia. O que é difícil de fazer essa conta, né? É manter a atenção, né? Porque você pega uma onda, né? Você fica horas fazendo, e índicezinho sobe e desce, uma hora que perde o índice. Quando ele quer ter uma justamente só para comparar, pode fazer essa conta, né? Comparar com o software, matemática, eu tenho um certo preconceito em usar coisa específica. Eu não quis nem usar uma precisinha. Eu não confio em ninguém, como eu digo. E eu poderia sim fazer, né? Mas
Quando é que essas contas, eu peguei um receio, quando eu fazia esse controle primário, quando eu fazia lá, aí bota as integral. Ele já não faz. Nem adianta perder o tempo do site fazer, mas não tem necessidade. Derivada de uma expressão ali é fácil. Só que eu acho que não eu consigo fazer. E a partir das definições que eu fiz, por que foi melhor? Eu mantive tudo isolado e dentro da hamiltoniana. Então, por isso que eu posso dizer também que para poder bater vai dar. Porque eu mapeei a tendência dos termos, o A e o B. O A e B também não é uma mera correção, se chamar de correção. O A e B você consegue mapear quantas vezes você usa o derivado. Porque se você uma vez, você tem um A. Se você duas vezes, tem um A quadrado. Então, é uma forma de mapear as derivadas. E você consegue garantir que a tua forma está certa? Derivados, né? Tem uma forma de... Tem que garantir? Bem, a de primeira ordem tem, porque, sabe, um dos testes é fazer o quê? Trazer casos topologicamente equivalentes. Vocês contam as expressões. Considerou que as magnetizações não eram independentes. Agora considere que elas não são independentes. Ou seja, é um caso topológico. Todos os números de interações entre eles são o mesmo. O número de sítios é metade do outro. Ah, então dá para escrever? Deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Não tem caneta? Tem caneta? Tem um teste, né? Esse é o teste topologicamente equivalente. Deixa eu retornar aqui. Qual seria o caso topológico equivalente? Aqui é simples porque tem umas flutuações, então muita coisa sumiu, né? Por exemplo, QA e QB, topologicamente equivalentes, simplesmente Q. Pronto, eu sei que o A e B são 1. Pronto, quem é o S, A e B, você só mantém, ele é a soma de spins. Se você tivesse o caso de um parâmetro, seria isso mesmo. E no caso anterior também é a mesma coisa. Então, eu acabei de retomar o componente de vinho. Agora é a questão, isso realmente funciona? Bem, eu testei, vi o método convencional e bateu em cima. Os valores de ponto crítico e de temperatura crítica, né? Então, eu testei exatamente essa questão, né? Parece muito bonito, mas está muito fácil para ser verdade, né? Para esse caso, e acredito que para qualquer rede que você tentar, porque a forma como funcionam esses operadores opera para qualquer rede. Você pode mandar o espinho, você soma como você bem entender, o número de coordenação entre coisas que está ali para fora, que é o quê? Que vai mudar, o número de sítios também aqui para fora, então eu isolei cada componente. Como aquele negócio lá, né? Computação de componentes, né? Que nem os caras de Red. Tem cada componente, são várias pecinhas do quebra-cabeça. Você simplesmente pega o seu problema, você substitui o que tem e monta o seu quebra-cabeça. Se eu não tivesse, por exemplo, separado o Q, o A, o NS, teria tudo junto, eu teria resolvido um único caso. Tem algumas coisas que foram supostas aqui, que eu não mostrei. Claro, aí tem esse problema aqui. Qual é o limite de validade dessas fontes? É uma coisa que eu estou trabalhando agora, que é generalizar mais ainda. Ela foi feita basicamente em cima da Hamiltoniana da Semifield. Ela tem uma expressão que é a seguinte: as derivadas de ordem 2 são uma constante. Derivadas maior que isso são zero. Então isso já eliminou os termos. Será que em outra Hamiltoniana, de outro modelo, se identificam expressões? Bem, outro caso também foi que eu estou tentando trabalhar, é na Hamiltoniana de Landau-Klug, que foi a que o Binger usou para vender o componente de Binger. Então você pega a Hamiltoniana de Landau e faz as derivações, ou olha as propriedades. Isso eu falei de botar a Hamiltoniana. Quais são as propriedades da tua Hamiltoniana? Bem, se você derivar em relação à magnetização, você tem um campo conjugado. Se derivar em duas vezes, o que você tem? Então, só precisa lembrar isso, porque os valores médios de termos ímpares da magnetização são zero. Essa que nós assumimos nesse contato mental. Então, quando você olha para o Hamiltoniano, você olha se as propriedades satisfazem além disso. Mas quais derivados da Hamiltoniana, a potência do M é ímpar, e você elimina esses termos. Para essa aqui da Semifield, me parece que está correta, né? Agora é questão de estar no crivo, né? Para uma revisão por pares, né? Então eu pretendo talvez submeter esse trabalho individual só dessa técnica e vamos ver o que os caras acham, né? Se está errado, se está certo, né? Porque é um pouco frustrante que eu nunca vi apresentar dessa forma. Ou em termos das hamiltonianas, ou fazer essa análise de energia livre, né? E mostrar claramente que não tem por que não ser o valor médio das magnetizações. Corretamente.
Eu tenho uma pergunta barra sugestão, né? Tipo, então, o que eu entendi fez para de ordem 2. Parâmetro de ordem 2 fez. 2 parâmetros de ordem, isso. E aí, por exemplo... Estou assumindo que você vai para mais. Por causa Isso. Mas aquela expressão lá específica da temperatura crítica, tu conseguiu demonstrar analíticamente? Sim. Tá. Porque tu fala derivada de ordem 2, que é aquela anterior aqui, deixa eu mostrar aqui. Voltar um pouco. Aqui, né? Você pega, deixa eu botar mais um. Aqui. Pega a derivada de energia livre, né? Mas eu já sei a primeira. Aí a segunda tem esse formato. Deixa eu ver. A, B quadrado e 2AB. Quando você pega a flutuação aqui e você faz a imposição que os momentos ímpares são zero, o termo da direita ele é zero. Então você fica só da direita, da esquerda. Só que tem outro termo junto. Então ele vira quadrado. Entendeu? Então, essa questão que eu não mostrei aqui, né? Um pouquinho louco. Mas todos esses termos da direita, as flutuações são zero. Tá? Todos esses termos, então, todas as derivadas hamiltonianas, o termo de ordem lá da direita são nulas. Pronto, morreu. Então, veja qualquer termo da direita aqui, se não tiver nenhuma potência, elas vão ser zero. Então, isso já eliminou. Por quê? Ó, você tem a hamiltoniana, derivou, porque ela vai ter o valor médio da aplicada vezes o valor médio da aplicada. Se aqui dentro eu tenho um termo ímpar, morreu, porque eu tenho um termo ímpar, não interessa que o termo par, vai morrer. Então, escrever dessa forma é muito compacta e você consegue já ver, ó, ali é constante, aqui sendo um termo quadrado, aqui sendo um termo quadrado, e aqui vai ser um termo quadrado também. Ali sendo um termo AB, né? É um da esquerda vezes da direita, dentro do braquete. Então, isso se torna muito rápido fazer conta. Então, você pega essa expressão e igual ela a zero. Essa é a condição. Pega ele para a segunda e igual a zero. Você vai ter TC. Fazendo isso, você tem o beta, que é um sobre KPT, aqui eu não faço igual. Eu botei o KB e nem sei porquê. Tem formas melhores de escrever isso aqui. É que o jeito que vai ficar, ele vai ter uma coisa bem mais. Eu estava pensando assim, já para, sei lá, se você demonstrar para o caso dele, né, para dizer, olha, poderia usar a noção matemática, talvez? Eu perguntei para o João, né, os advogados que trabalham mais com álgebra, né, eu estava preocupado com isso. Será que isso é válido para 3 parâmetros de ordem? Eu não tinha olhado muito nessa questão da linearidade. Porque eu já fiz para 1, fiz para 2. Falei, João, será que eu faço para 3? Não, faz para 3. Eu falei, não, estou confiando no João. Ele quer que eu faça esse trabalho. Então, primeiro eu tenho que aprender indução matemática. Né? Eu já olhei os conceitos, mas eu acho que seria difícil provar por indução, né? Porque assim, basicamente 2 passos, já provou para 1, né? Para 1 e para 2. E aí tu supõe que vale para um valor K, e aí tu prova que vale para K mais 1. E aí tu usa a suposição que vale para K. Provando isso, está provado para qualquer valor. O problema é que essa é super complicada, né? Não sei como eu faria, porque eu vou ter derivados do valor médio, ou das flutuações. A partir do termo igual a 2, ordem 3 e 4, eu não tenho mais aqueles termos ali. É tudo flutuação, tudo vira flutuação. E aí é muito complicado, porque cada derivado que você vai fazer numa flutuação, você gera 4 ou 5 termos. E mostrar isso para cá, não sei o que. Ia surgir bastante índice no resultado. Mas não tem problema, é muita conta, né? Mas, por enquanto, estou assumindo. Eu falei que não estava insatisfeito, né? Alguns materiais que eu encontrei, eles simplesmente colocaram a expressão, disseram, não temos prova, mas funciona numericamente. Não, peraí, cara. Tu chutou uma equação que não é nada simples e diz que funciona numericamente, é isso aí. Então, se vocês procurarem na literatura... não, mas tu nem é antes, porque era uma tripla, um monte de termo, né? Um antes bem complicado. O antes é que parâmetro de ordem efetivo que eu chutei ali, ó, que olhei com muito cuidado, né? Porque cada vez que você supõe algo, né? Você pode não ter. Vou falar mal disso porque eu acabei de fazer isso. Cada vez que você faz uma suposição, você abre um precedente para um erro, né? Supondo algo, está forçando. Então, cada exposição tem que ser feita. Alguém vai fazer um paper também, aí vai ter 2 papers, uma corrigir o outro, não importa, não vai ficar. Então tá tudo certo. Esse caso de ordem tem mais a ver com a questão de mineração lá, que tem minério, e aí tem outros parâmetros de ordem, mas eu não gostei daquelas contas, era um monte de termo que não sabe onde que veio. E realmente dá para se confiar que isso aqui esteja errado, porque está muito simples.
Às vezes simples é elegante. Então eu mostrei que, pô, é muito simples fazer isso, cara. Muito simples aqui no final, né? Vocês contam de provar e também, mas no final do dia, né? É muito fácil. Final do dia, como disse o final do dia. Percebeu o Matheus? Bom, então, esse aqui era o último do semestre, né? Para vocês saberem. A gente volta só semestre que vem. Tudo bom? Agradecemos a presença de todos. E deu autógrafo lá porque provavelmente, talvez até final de janeiro, a gente vai dar o certificado. Então. Agora nem lembro como é que tinha isso. Acho que tem que ir lá no Meet, lá, olha, parar. Não, Esse pendrive ainda tá complicadinho também. Tá Encerrar a gravação.